Beleza. Vamos lá, galera. Vou começar hoje com uma revisão do que a gente viu na vez passada e vamos dar uns passos a mais aí nesse nosso momento do estudo, né? Nós estamos vendo como se consolida o chamado logos cristão. Como é que ele surge? Como é que a racionalidade cristã se estabelece? Então, não é de um dia para a noite, não é assim. Ela tem muitos pressupostos. Uma das maneiras... Caramba, tocou aqui. Uma das maneiras da gente estudar isso é com um dado muito básico, que diz o seguinte: como que a filosofia se conjuga com o pensamento cristão? Porque a religiosidade cristã e o saber filosófico de matriz grega, eles não são homogêneos. Então, como é que se dá a possibilidade de pessoas que se convertem ao cristianismo começarem a fazer filosofia a partir do cristianismo e não independente do cristianismo? Então, para começar a ver isso, nós começamos a encarar um texto do até então pesquisador, padre, teólogo Joseph Ratzinger, que é um texto de 1967, que depois teve uma publicação muito conhecida em 70, de um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E o capítulo que eu passei para vocês é exatamente o capítulo em que ele fala sobre a gênese, esse surgimento do Deus da fé e o Deus dos filósofos, a gênese de Deus como problema filosófico, sendo esse Deus de tradição judaica. Ou seja, como é que você migra da divindade que se revela numa literatura religiosa como a Bíblia para uma divindade que aparece em meio ao pensamento filosófico? Essa distinção é conhecida a partir de uma expressão de Pascal, que é um filósofo francês do século XVII, que ele distingue o Deus dos filósofos do Deus da fé. E ele diz assim ainda, ele diz que o Deus dos filósofos, ele é um Deus muito específico, ele é um Deus da racionalidade, ele é um Deus das justificações racionais do mundo. O Deus da fé é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele ainda marca Abraão, Isaac e Jacó. Então, como que essas duas maneiras de se experimentar, pensar a divindade, como é que elas conseguem se conjugar num certo momento? Então, a primeira coisa que nós vimos é que no livro do Ratzinger, ele está interessado em mostrar a revelação bíblica de Deus como uma revelação radicalmente heterogênea, se comparada a um modo como a filosofia, a partir da Grécia Antiga, começou a falar de Deus. Então, como é que ele faz? Ele vai a um episódio do primeiro testamento bíblico da Bíblia cristã, né, a Tanar judaica, a Bíblia judaica, que é o episódio do capítulo 3 do livro de Êxodo, onde Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Esse é o episódio. Moisés tinha fugido do Egito, tinha sido criado no Egito, ele era da elite política e econômica do Egito, ele foge e, ao fugir, ele se identifica, porque ele descobre que ele é de tradição hebreia. E ele tem uma relação com esse Deus, que é o Deus da tradição de Israel, e esse Deus pede para ele desatar as sandálias dos pés, porque aquela terra era santa, e se revela a ele na sarça ardente, uma vez que Moisés teria perguntado a Deus qual é o seu nome,
porque Deus pediu para ele retornar para o Egito, que ele iria, através de Moisés, tirar o povo de Israel de lá. Se vocês lerem todo o capítulo 3 do livro de Êxodo, façam esse exercício. Vocês vão perceber que o que está em jogo lá é uma experiência de uma divindade muito específica, diferente de outras divindades da época, que é uma divindade que escuta o clamor de um povo que está sendo oprimido pela escravidão. E é uma opressão multicentenária. Então, chega esse momento que o Deus de Israel fala, olha, chega, eu vi o clamor do meu povo oprimido pelo Egito. E ele fala, olha, você vai retornar lá e vai dizer que eu pedi para o pessoal sair, que eu vou tirar o pessoal de lá. E ele faz uma pergunta, olha, básica, Moisés. Todos os povos têm seus deuses, e todos os deuses têm nomes. Se perguntarem quem me enviou a eles, o que eu direi? Entende? Essa é a pergunta. E ele diz, olha, na tradução do Hatzigeré, eu sou o eu sou. Diga a eles que o eu sou vos enviou. Aí ele diz que o eu sou é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E é assim que é o momento áureo ali dessa revelação. Tem muitos problemas essa passagem. Nós começamos a ver o seguinte, o primeiro problema dela é que Moisés pergunta-se pelo nome da divindade. A gente pode pegar qualquer nome de divindade, Osíris, Oxalá, são divindades. As divindades têm nomes. Primeira coisa, então, é que quando Moisés pergunta pelo nome, ele não pergunta por um conceito. Então, é óbvio que a Bíblia inteira, como nós a conhecemos, e eu diria mais, as religiões, de um modo geral, as experiências religiosas, de um modo geral, elas não lidam com conceitos sobre a divindade. Elas não lidam com isso. Elas lidam com nomes de divindades. Por que não? Porque um conceito, segundo, não sei se vocês já estudaram ou estão estudando aí, né, em filosofia, sobretudo em lógica clássica, um conceito, ele é uma definição terminológica da essência de algo. Se eu chegar e dizer assim, conceito de ser humano, ele aparece numa definição de ser humano. A mais tradicional, que é uma tradução latina, né, do latim, de uma expressão grega de Aristóteles, é animal racional. Isso é uma definição bem clássica. Você fala assim, o que é o ser humano? Animal racional. Isso é o conceito de ser humano. Você tem outros conceitos de ser humano. Subjetividade, criatura de Deus, ser de desejo, animal político, animal social. Todas são definições que caracterizam um conceito ou vários conceitos de ser humano. As experiências religiosas, em geral, não há experiência primária conceitual. Um transe do candomblé, por exemplo, onde uma divindade de fato aparece, é literal isso, não tem nenhuma metáfora. A divindade vai lá e aparece. A Yansan vai lá e aparece. Aquela Yansan específica aparece, está lá. E se abraça, né? Dança. Não aparece um conceito sobre a Yansan, entende? Então, a questão é bem básica, assim, olha, o que aconteceu ali? Não foi uma revelação filosófica. Foi uma revelação religiosa. Uma revelação religiosa ela não é conceitual, ela é nominal. Ela diz respeito a um nome. E, nesse sentido, na tradição judaica, na tradição de Israel,
Nome não é qualquer coisa. Nome é algo extremamente importante. Quem já leu a Bíblia toda ou leu parcialmente e conhece as passagens que são mais importantes em cada livro ou nos livros mais famosos, deve se lembrar coisas bobas assim. Deus criou o homem e a mulher e a criação como um todo. E aí deu poder dos seres humanos nomearem a criação. Nomearem. E diz lá que eles estão num jardim e que eles vão ser jardineiros, eles vão cuidar dali. E eles vão ser capazes de nomear os seres para submetê-los. É assim que está dizendo. Então, dar nome na tradição de Israel, no caso da criação, quando a gente dá um nome, a gente estabelece uma relação de cuidado e de domínio. Muito interessante o texto. Mais um dado. Quando Abrão se transforma em Abraão, quando Saulo se transforma em Paulo, a mudança do nome é a mudança do ser de alguém. Entende? Então, o nome não é um detalhe nessa tradição. A questão é o nome da divindade, a divindade de Israel, o Deus de Israel. Um nome, já vou sintetizar isso. Tem muita coisa escrita sobre isso. Sabe, eu dei para vocês um texto. Mas são milhões de textos sobre isso. Muita gente pensou sobre isso. Então, para ser bem resumido, eu diria o seguinte: em relação ao Deus de Israel, um nome, ele nunca é uma posse. O nome, ele é um clamor. Eu chamo por Deus. Ele é um vocativo. Vocês conhecem o vocativo na estrutura gramatical. Português, né? Mas sobretudo grego e latim, você tem uma figura chamada vocativo. Português também. Português, francês, as línguas neolatinas. Então, quando você vai chamar alguém, fala assim, Sofia, isso é um vocativo. É uma interpelação. Significa que, ao interpelar a divindade, nós não nos apossamos da divindade. Nós clamamos por uma relação. É isso que está em jogo no nome de uma divindade. E é mesmo. É só pensar a estrutura de uma oração. Alguém vai fazer uma oração, vai rezar, vai fazer uma prece. O que faz? Chama. É assim que começa qualquer oração. E por mais que você comece sem falar, sem chamar a divindade, você está falando de você. Olha, minha vida está uma merda, o mundo está uma merda, minha filha. De repente você fala assim, expressões como, ó Senhor, ou meu Deus, você está chamando. É isso, é um vocativo. Você vai em algum momento chamar. Chamar para quê? Para uma relação. É isso. Não é para uma caracterização teórica, não é para uma definição. Entendeu? Entendeu a diferença? Por que isso parece muito relevante? E tem uma parte do texto que o Ratzinger vai fazer questão de parar e falar sobre o nome. Por que Moisés está interessado pelo nome? Porque, para a tradição judaica, o nome caracteriza a especificidade de uma relação. Seja nossa com os outros seres criados, seja nossa entre nós mesmos aqui, entre os próprios seres humanos, que se chamam. E, ao se chamarem, o vocativo, ele mostra quem alguém é, mas, no caso da divindade de Israel, o nome assinala como essa divindade se relaciona com o povo. Por isso, a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em hebraico, era a expressão Elohim. Era assim que se chamava, antes dessa revelação específica lá de Êxodo, o Deus de Israel. Uma expressão difícil de traduzir, Elohim. Porque é uma expressão que está para além do singular e do plural. É uma expressão difícil, estranha de se traduzir. Mas como é que é a revelação do nome do Deus de Israel na passagem de Moisés? É o verbo ser em hebraico.
Ayah. Uma vez eu tenho um amigo, eu tenho alguns amigos de tradição judaica, mas eu tenho um amigo que é rabino. Hoje ele trabalha com Newton Bonder, mas ele era o rabino aqui da ARI, Associação Religiosa Israelita de Botafogo. E ele me chamou para eu dar umas palestras sobre pensamento judaico contemporâneo. Então, eu falei sobre Hannah Arendt, Hans Jonas, Martin Buber, Levinas, autores que eu tenho uma certa leitura e gosto. Assim. E eles ficavam muito interessados, assim, porque eles conhecem, já leram alguma coisa, mas as questões filosóficas, claro que não é da área deles. Me chamaram. Um dia eu estava discutindo com ele, antes, no gabinete dele, na sala que ele tinha lá, aí eu estava discutindo o verbo ser em hebraico. Exatamente falando isso. Olha, eu li alguma coisa sobre a questão de Deus se revelando a Moisés, eu queria saber como que vocês pensam, tá? E ele falou, olha, é uma expressão em hebraico que é de difícil tradução, porque você tem várias possibilidades de tempo verbal. Então, é como se Deus estivesse falando assim, eu sou quem fui, eu sou quem serei, eu sou quem estou sendo. E é mesmo, e o Ratzinger faz questão de dizer, eu sou. Tudo isso é possibilidade de tradução. A questão é o que é o verbo ser ali. Porque está dizendo respeito a um nome e não a um conceito. Em tradição filosófica, a gente diria, está dizendo respeito a uma relação e não a uma ontologia. Então, na tradição filosófica cristã, essa passagem vai ser interpretada como uma revelação de cunho filosófico. Deus estaria fazendo uma ontologia. Ó, eu sou aquele que é. Eu sou o eu sou. Eu sou o que serei. Eu sou, entende? O verbo ser estaria se confundindo com a noção grega de ser. Só que essa passagem não diz isso. E isso chama a atenção do Ratzinger, como de todo mundo que estuda hoje essa passagem. Ela diz respeito a algo muito louco, porque é uma tautologia, no certo sentido. Né? Vem cá, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Isso é uma tautologia. O predicado é a mesma coisa que o sujeito. É isso mesmo. É quase pedra é pedra. Então, no primeiro momento, esse nome divino é uma recusa. Recusa a quê? A se transformar no que os nomes que nós damos aos seres, em geral, os nomes que nós nos damos, a esse modo de nós nomearmos a realidade, que é uma invocação controladora. Então, a primeira coisa que os estudos apontam é o nome de Deus não é bem um nome no sentido tradicional da palavra. É uma nomeação que recusa ser chamado para ser controlado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa nomeação ela diz respeito a uma relação diferente do modo como as divindades de povos circunvizinhos a Israel, o modo como essas divindades apareciam para essas outras tradições culturais. Como é que a gente viu isso na semana passada? Como é que essas tradições geralmente se relacionavam com as suas divindades? Isso é um esquema, gente. É claro que isso não é bem assim, só isso, mas também é isso. A maior parte das divindades se relacionava a partir dos ciclos naturais. Eram divindades reduzidas a movimentos naturais. Por exemplo, ao movimento do mar, dos rios, das árvores. Eram divindades localizadas em certos acontecimentos naturais. O vento, a chuva e assim por diante. Essas divindades, elas são interessantes. Por exemplo, uma vez eu estava lendo um autor, que é um francês, que é um historiador das religiões, é um cara
Impressionante ele. Impressionante, cara. A erudição, o conhecimento do cara. Esse cara criou uma coleção chamada História das Religiões no Ocidente. Tem um dos tomos é sobre as divindades agrícolas. A gente não tem noção, mas a quantidade de divindades ligadas à fertilidade do solo, sabe? Cara, você não vai invocar essa divindade para sua gripe, a não ser que ela possa te dar um alimento que pare a sua gripe, só. Mas dificilmente essa divindade ela se confunde com qualquer fenômeno da sua vida. Entende? Porque você localiza, os atributos dessa divindade são ligados aos atributos dos ciclos de fertilidade. O que diz o Ratzinger? Muito bem, por sinal, isso é muito comum em quem estuda teologia bíblica, é muito comum. É que a divindade de Israel ela não é uma divindade que se reduz a ciclos naturais. É uma divindade que ela tem a ver com a noção de história e não com a noção de natureza. Ela diz respeito às vicissitudes históricas de um povo. Só para lembrar, esse nome Elohim, que é o Deus dos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, está falando, cara, de um primeiro cara, lá no livro de Gênesis, que é Abraão, que Deus chega para ele e fala assim, meu camarada, sai, vai embora. Eu vou te mostrar a terra, a sua terra. E você vai dar origem a um povo que terá mais gente que as estrelas do céu. E isso, na época, era né, quase que uma China da época. Né? Hoje em dia, superpopulação não tem nenhum mérito. Na época, tinha um mérito filha da puta. Então, olha, cara, vou fazer a sua galera aí ser mais numerosa que as estrelas do céu. É isso. E ele sai. E o Deus de Israel se relaciona com ele no nomadismo dele. Ou seja, parte da história de Israel é nômade. E o Deus de Israel é um Deus que se faz presente no nomadismo de Israel. Se fosse um Deus dos ciclos naturais, ele estaria preso aos ciclos naturais. Se fosse um Deus ligado ao mar, e Abraão ou o povo de Israel estivesse num lugar que tivesse mar, e aí? Como é que fica? Ou num lugar cuja terra não é fértil, como é que fica? Entendem? Então, para dar conta dessa diferença, o Ratzinger usa uma expressão numen locale, numen personale. Divindade ou Deus local, ou seja, circunscrito aos ciclos da natureza, algum ciclo, ou numen personale, ou seja, uma divindade pessoal. O que é pessoal? Que eu já vi que teve gente que com problema com essa expressão. Quero fazer um parênteses aqui. O conceito de pessoa é um conceito cristão. Conceito, não é a palavra. É um conceito que o cristianismo cria. Esse conceito ele não é criado para dar conta dos seres humanos. A primeira pessoa, para a tradição cristã do século III em diante, é Deus. É o conceito de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Então, a noção de pessoa ela surgiu para dar conta primeiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois dos anjos e depois dos seres humanos. Então, quando a gente fala assim, a pessoa, a minha pessoa, isso já é um encurtamento. Isso faz parte do modo como a tradição cultural moderna ocidental encurtou a noção de pessoa para
as experiências intersubjetivas. Então, a gente confunde pessoa com subjetividade humana. Então, a gente está aqui para fazer filosofia, entende? Isso aqui não é senso comum. Senso comum, a gente pode falar o que quiser. Pode falar que a pedra é pessoa. Estou falando no sentido histórico, conceitual. Pessoa, ela dá conta de 3 seres na tradição cristã. E a gente pode hoje ampliar. Muita gente está tentando ampliar. Mas, usualmente, a gente acha que os seres humanos são pessoas. Não, 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 não. Primeiro, Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, são 3 pessoas. Depois, os anjos. Acabou. E, por fim, nós, seres humanos. É ali que surge a noção de pessoa. Entendem? Na noção de... Professor, Oi, fala, Matheus. será que essa primeira pessoa, segunda pessoa, tem a ver com o português, a conjugação dos verbos, que a Não, gente não, não, chama não. de primeira, segunda, terceira pessoa, não? Não, 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 não. Isso tem a ver... Não, 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 não. Isso não é um problema gramatical, não. A Mas, gente só chama de pessoa por causa da noção de pessoa. É o contrário. Isso não é um problema gramatical, não. Isso surge primeiro em latim. É um cara chamado Tertuliano. Entende? Então, por isso que eu estou dizendo, não é uma questão gramatical, não. É um conceito. A gente usa gramaticalmente por causa do conceito, que é um conceito originariamente cristão. Entenderam o que eu quero dizer? Quando a gente fala, por exemplo, o conceito de dignidade é um conceito cristão. O conceito de livre-arbítrio é um conceito cristão. Não adianta procurar em Platão, tá? Você não vai encontrar livre-arbítrio. Podem falar o que vocês quiserem. Literatura espírita não está certo. Você não encontra. Isso é datado. Você tem um lugar onde, e um momento onde isso surge. Então, a noção de pessoa surge com um cara chamado Tertuliano, que é um padre cristão ocidental latino, ou seja, a língua dele é latim. É ali que surge a ideia de persona, como conceito, não como palavra. A palavra existe, o conceito não. Entende o que eu quero dizer? Então, de ser diferente. Por quê? Porque eu posso falar assim, a terceira pessoa, estou falando que o cachorro é ele. Mas isso não é o conceito de pessoa. Entendeu o que eu quero dizer? Pessoa é um conceito técnico. Hoje, muita gente tem de expandi-lo. Ontem mesmo eu estava preparando aqui um encontro para pós-graduação hoje, né? Que é 10 horas minha aula. Um pessoal, e a gente está tendo uns estudos lá sobre espiritualidades decoloniais. Então, tem uma parte que hoje a gente está estudando o conceito de espírito. Então, é o conceito de espírito. Eu estava lendo ontem uns textos aqui para preparar, e uma das coisas que eu estava vendo é como que a noção de espírito é uma noção relacional, e como que há autores que tendem a pegar essa noção e expandir a noção de pessoa ou de subjetividade, que se reduziu na modernidade ao ser humano, tanto pessoa quanto subjetividade. E pensar que uma pedra, de alguma maneira, pode ser considerada pessoa. Uma árvore pode ser considerada sujeito e pessoa, e assim por diante. Mas isso é uma tentativa de transformação da maneira originária desse conceito se estabelecer, entende? Então, é um problema conceitual. Então, o que interessa para a gente aqui é que a noção de pessoa, ela é uma noção, primeiro, relacional. Relacional. Então, a gente se relaciona com muita coisa. Muita coisa. Mas a gente se relaciona com muita coisa que não é pessoa. Por exemplo, o copo no qual a gente bebe. Uma pessoa é um centro à luz do qual, ele é um centro vivo à luz do qual uma relação se estabelece. Pessoas não são objetos. Pessoas são
são fontes de significação. São instâncias circuladoras de sentido. Quando se diz que Deus é pessoal, nesse caso, é que a gente só conhece originariamente uma divindade pelo modo como ela se relaciona vitalmente conosco. Uma divindade não é um objeto inerte que a gente representa mentalmente. Ela é uma relação viva que estabelece significação no nosso caminho. Ao chamar a divindade judaica de Numen Personalia, o Ratzinger está querendo dizer o seguinte: essa divindade que se revela a Moisés, a partir do verbo ser em hebraico, ela não está circunscrita ao espaço e o tempo. Ela não se fecha no ciclo das águas, do solo, das rochas, dos ventos, das chuvas. Mas o fato dela não se reduzir ao espaço e o tempo não quer dizer que ela não se revele no espaço e no tempo. Que ela não se relacione conosco no espaço e no tempo. Então, ninguém conhece uma divindade como ela é em si, independentemente da relação conosco. A gente só conhece uma divindade a partir do modo como ela se relaciona conosco. Se relaciona. Por isso, o caráter pessoal da divindade. Entende? Estou falando no sentido técnico, gente. Não é falar... É porque a gente acha que pessoa, nesse caso, é uma projeção da nossa pessoa. Não, 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 não. Pessoa é um centro vivo de relação significativa. É isso que eu estou querendo dizer. Olha, que eu não estou dando nem a definição mais tradicional de pessoa, só para vocês entenderem o que o Ratzinger está dizendo. Entendem? Ele está dizendo isso. Uma divindade é uma relação viva. Não é um objeto inerte que a gente representa conceitualmente, mentalmente. Entende? Essa relação é fonte de significação. As pessoas choram, as pessoas se modificam, as pessoas abrem outros horizontes de compreensão da vida e assim por diante. Entretanto, o que ele quer dizer é que uma divindade pessoal e não local, ela não se reduz ao espaço e o tempo, porque ela pode se manifestar relacionalmente em qualquer espaço, em qualquer tempo. Tem uma palavra, em português a gente usa, essa palavra é rara, mas tem gente que usa, literariamente usa. Tem uma palavra boa para entender que tipo de tempo a gente experimenta nessa relação pessoal com uma divindade que não se esgota no espaço e no tempo. A palavra que se usa é intemporalidade, com letra I, intemporalidade, que é diferente de atemporalidade. Uma atemporalidade significa ausência de tempo. Muita gente acha que a eternidade é isso, ausência de tempo. Intemporalidade significa se manifestar no tempo, se modificar no tempo, mas não se exaurir no tempo. Atravessar o tempo, se manifestar e se renovar no tempo, mas não se exaurir no tempo. Entendem? Então, uma divindade se relaciona conosco de modos renovados. Entende? Por isso que a relação se renova. A modo da divindade se manifestar na relação se renova. E isso se dá onde? Onde nós estamos, no caso da divindade de Israel. No tempo em que nós estamos vivendo. Entretanto, não se exaure no espaço e no tempo. Então, Ratzinger está dizendo o seguinte, olha, gente, quando Deus se revela a Moisés, ele está querendo estabelecer uma
uma manifestação de que ele é o verbo ser, não porque ele quer revelar um segredo filosófico para as pessoas, mas ele quer revelar um tipo específico de relação com as pessoas. E esse tipo diz assim, olha só, a despeito do espaço e do tempo, em qualquer espaço, em qualquer tempo, eu sou presente. De maneiras renovadas, eu sou presente. Tanto que é assim, quando vocês, não sei quem estudou teologia aqui, estudou teologia na academia mesmo, na universidade, né? Quando vocês têm uma disciplina em teologia, chama-se Teologia da Revelação. É muito interessante essa disciplina, porque a Teologia da Libertação, ela diz o seguinte, você pega os textos bíblicos e você nota a diversidade de modos do Deus de Israel se revelar a Israel. E como, na Bíblia cristã, Deus vai se revelar de uma maneira radical em Jesus de Nazaré. Mas tudo é revelação, tudo é relação. E as relações são renovadas, elas não são fixas. Por isso, essa expressão, eu sou o que sou, pode ser traduzido, eu sou quem serei, sou quem fui, eu sou quem estou sendo. O importante é o caráter verbal, não substantivo ali, o ser, é o verbo. É um verbo que se revela numa relação. Por que eu estou voltando a esse assunto? Para dar mais um passo hoje. Porque interessa perguntar, mas como é que isso se casou com a filosofia? Sabe, desculpa, mas a filosofia não nasce de relações pessoais. A filosofia, ela, na Grécia, instaura relações impessoais. Quando Platão fala da ideia, Aristóteles da ousia, sabe? Os estoicos falam do cosmos, da divindade que atravessa o cosmos. Não estão falando em divindade pessoal, nada disso, não. Como foi possível? Entendeu? Quando você chegar ao Segundo Testamento da Bíblia, né, livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse começa dizendo que ele é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que será. Eu sou, tá a expressão lá. É a revelação lá de Moisés, é assim que começa. Quando Jesus, no Evangelho de João, diz que antes do mundo ser eu sou, ele está usando a mesma expressão de Moisés. Deus se revelou a Moisés. Ele está dizendo que ele é o lugar dessa revelação agora. Que louco. Como que isso se casa com a noção filosófica, ontológica de ser? Como que o cristianismo consegue fazer filosofia? São coisas radicalmente heterogêneas. A hipótese do Hatzmi, que eu gosto muito, é bem interessante. Ela não explica. Isso que é legal, não explica como é que foi possível. Ela mostra uma condição que torna possível. Poderia não ter acontecido, mas havia uma condição que possibilitou e por isso aconteceu. Qual é a condição? Eu vou dizer aqui que é bem legal isso. A primeira condição é a seguinte. O Deus de Israel, ele está dizendo, olha, eu sou presente, de maneira renovada. Eu sou presente. Independentemente se faz chuva ou se faz sol, se tem alta, a cheia do mar ou não, do rio, eu tô. Eu me dou. Eu me relaciono. Em outras palavras, a despeito da transitoriedade dos fenômenos naturais e históricos, eu estou com vocês. Entenderam? É claro que esse eu estou é uma relação. Eu estou. É quando a gente fala assim, olha, ontem eu estava falando com uma amiga minha, amigona minha de Petrópolis. O pai morreu agora, final de semana.
E aí estamos batendo papo, ela está lá falando, né, das coisas que foram sérias, a morte foi uma morte meio ruim e tal. E eu falei assim, ô fulana, estamos juntos. Se você precisar, estamos juntos. A gente vai se falar, não vamos nos largar. Quando a gente fala isso, a gente está falando exatamente algo análogo ao que está em jogo lá. Olha só, você conta comigo, minha mão está contigo aí, cara. Nesse momento aí de dor, você não está sozinha. Entende? É isso que a gente está dizendo. A gente está falando de uma presença que é uma presença relacional e viva. E que, a despeito da transitoriedade desse momento, a despeito dela estar chorando ou estar rindo, eu estou junto, eu sou amigo. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala com uma pessoa num momento desse. É isso. Algo análogo acontece lá com a divindade de Israel. Entretanto, tem algo análogo a isso na tradição filosófica, que começa com os pré-socráticos. Eu não sei se vocês estudaram isso. Pré-socratismo. Os grandes autores pré-socráticos. Mas se vocês lerem Anaxímenes, leiam. Ele deixa claro um dado bem interessante. A filosofia pré-socrática, ela surge com uma iconoclastia. A filosofia pré-socrática fala em divindade. Às vezes até usa nome de deuses, que a tradição homérica e de Hesíodo também usa. Por exemplo, Zeus. É comum. Vez por outra em Platão, alguém fala assim, por Zeus, Sócrates. Ou Aristóteles, na Ética Nicômaco, falar Zeus, aparecer do nada. Você fala, caraca, um filósofo falando de Zeus. É isso mesmo. Fala. Mas não fala para defender Zeus, não. Se apropria da expressão e usa. Quando vocês leem, espero que vocês leiam, a gente não vai ter tempo para isso. Se vocês forem ler Anaxímenes chega e fala assim, olha só, se os bois pudessem falar, eles falariam que os seus deuses têm a face de um boi. Entendeu? Ele denuncia o caráter antropomórfico das divindades de Homero e de Hesíodo. E ele diz, literalmente, que as divindades de Homero, elas nascem daquilo que há de mais baixo no ser humano. A inveja, o ódio, a disputa vil e assim por diante. Ou seja, mostra o seguinte, as divindades de Homero, elas surgem do ser humano, mas não é de qualquer lugar do ser humano, não. Ela surge de uma moralidade pífia. É isso que ele fala. Vou ver se no encontro que vem eu leio uma passagem dele para vocês. Mas ele, em seguida, né, vocês sabem que os pré-socráticos nós temos muito pouca coisa. Aline, Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança da tradição de Israel, né? Isso aqui que eu estou falando agora é a tradição grega. Então, aqui, Aline, é o contrário. Aqui, esse autor pré-socrático está dizendo as divindades de Homero foram criadas à imagem e semelhança de uma moralidade pífia do ser humano. É isso que ele está dizendo. Mas vocês for falar assim, então ele não acreditava em nada? Tudo é invenção nossa? Não. Num fragmento, né, as obras dos pré-socráticos não sobraram para a gente inteiras. Sobraram fragmentos. Num fragmento, que geralmente ele é colocado depois desses fragmentos, onde ele critica os deuses e deusas homéricos, ele fala sobre a divindade num sentido positivo. Ele diz que a divindade ele é o logos, é o sentido, a racionalidade,
que sustenta o cosmos e que é inteiramente presente e que não se transforma com a volatilidade do todo. As coisas mudam, mas a divindade está presente e não muda. Entende? Ele faz questão, então, de entender duas divindades. Uma que é uma quimera inventada pela péssima moralidade homérica, é isso que ele está dizendo, e uma outra divindade que ela fornece o sentido do mundo. Ela habita o mundo, ela sustenta o mundo. O mundo é transitório, ela, porém, não o é. Então, o Ratzinger faz questão de dizer o seguinte: a filosofia nasce como uma iconoclastia. Ela não nasce reproduzindo as divindades homéricas, nem de Hesíodo, as divindades mitológicas anteriores. Não. Ela pode até citar, mas ela surge afirmando divindades que não habitam o devir, sabe? A transitoriedade, mas que habitam uma região que suporta o devir, mas não está em devir. Atravessa o devir, mas não está em devir. Entenderam? Eu citei o Anaxímenes porque é uma caricatura. Tales de Mileto tem a famosa frase, não sei se vocês conhecem: a natureza, a physis, está cheia de deuses. Ao mesmo tempo, Tales de Mileto, ele pensa que a natureza, a physis, ela tem um logos, uma racionalidade, um sentido que sustenta o seu movimento. E esse sentido é mais divino. Esse logos é mais divino. Heráclito fala da divindade. A gente não vai ter tempo hoje. E Heráclito é um pensador que fala do devir, da transformação, da transitoriedade, da impermanência do mundo e das coisas. Mas ele fala de uma divindade que preserva a tensão, que mobiliza todas as coisas. Então, de alguma maneira, a filosofia grega ela nasce criando uma distinção entre o que se movimenta e o que não se movimenta. O que suporta o movimento, o que sustenta o movimento, o que fundamenta o movimento. E muitos autores estão dizendo que isso que sustenta o movimento é o lugar para se entender a divindade. Entendeu? Em outras palavras, existe algo sempre presente que sustenta o movimento e não se esgota com o movimento. Olha o paralelo aí com a divindade judaica, entende? Então, o Ratzinger vai dizer, olha, isso possibilitou um casamento entre filosofia e religiosidade de matriz judaica. Isso não explica, mas isso possibilita. Entenderam? A gente vai ver a partir da vez que vem, né? Vocês me lembram que eu vou pegar o texto do Anaxímenes para vocês, mas a gente vai entrar em Paulo, porque as coisas não vão ser tão fáceis assim, não. A gente está vendo aqui que isso é uma possibilidade, mas para que tenha se tornado efetivo, teve que passar por alguns questionamentos do cristianismo primitivo, dos primeiros séculos. E o primeiro e grande questionamento vem da tradição de Paulo, onde Paulo vai colocar uma palavra muito importante que vai reformular o problema, que é a palavra fé, que não tem sentido na tradição grega.
filosófica. A palavra pistis, da onde vem pisteuo, crer, existe em Platão, mas ela tem a ver muito mais com enganação do que com verdade. Então, vai ter alguma coisa estranha. É claro que existem semelhanças entre a relação do Deus de Israel com o seu povo e a relação entre ser e devir nos pré-socráticos. Claro que tem. É isso que o Ratzinger está querendo mostrar. Entretanto, o que a gente vai ver a partir do Paulo mas tem um outro problema. É que, para a tradição judaico-cristã, a fé é lugar de verdade. Não é o pensamento no sentido greco-filosófico. Como fica a relação entre pensamento e fé? A fé precisa do pensamento filosófico? Entenderam? Legal, gente. Alguma dúvida? Ah, sim. Olha, eu só estou vendo o seu telefone. 5339114, sei lá. Mas eu diria que essa sua fala, a gente vai ver que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No texto que eu mandei para vocês, que tem lá no Drive, eu reproduzi essa passagem. A gente vai ler essa passagem. E não é qualquer fé, não. Paulo está falando que eles anunciam o Jesus enquanto Cristo crucificado. Que é um escândalo, que vai ser o problema que ele vai citar lá. Um escândalo para os judeus, isso é sério. A fé no crucificado é um problema seríssimo, até para a tradição de Israel. Entende? E a gente vai ver, porque isso instaura um paradoxo. Paulo vai falar de um paradoxo. Mas vamos lá. Alguém tem alguma questão ou dúvida? Oi, professor. Fala, João. Bom dia. Bom dia, amigo. Não, eu estava aqui só tentando perceber, porque você falou que o cristianismo se apropriou de uma palavra que não tinha esse mesmo sentido, né? De um conceito que era, na verdade, outro conceito, né? Na verdade, né? A palavra fé. Mas aí eu fico imaginando se de repente você falou de um Deus relacional, né? De uma relação com Deus, e o cristianismo fala, né? Que é um Deus vivo, né? Isso é comum, né? O cristão falar. E assim, eu tô pesquisando, tô lendo aqui sobre, por causa do Nietzsche, né, que eu gostei muito de estudar Nietzsche, e estava lendo aqui sobre um dicionário de simbologia, sobre Dionísio, né, na Grécia, sobre esse culto à divindade Dionísio e tal. E eu percebi que vamos dizer assim, eu não quero colocar nos mesmos termos que você colocou o cristianismo, né? De um Deus relacional. Mas existe uma relação aqui com uma divindade que é uma relação, vamos dizer assim, como você... Porque o Dionísio, os gregos se relacionavam com Dionísio usando a dança, né? E você falou daquele francês que foi lá na Índia, aí o indiano falou, não, volta lá para o Ocidente, e toda vez que você tiver, ensina o ocidental a dançar, e toda vez que você estiver dançando, você está, vamos dizer assim, manifestando Shiva, né? Ou seja, viva isso, né? E isso então, assim, eu percebi, de certa forma, essa vivência, ou seja, essa relação com a divindade aqui no culto
culto de Dionísio, né? Ou seja, que na verdade é vida, né? Não é um Deus vivo, viver isso, o culto a Dionísio é vida, né? O Dionísio é quase que sinônimo, né? Você dança, assim como se dançar é sinônimo de Shiva, como você falou, né? Aqui seria vida, a dança e a vida, porque Dionísio aqui ele se relaciona com lembram a dupla natureza do Deus que se alterna entre luz e trevas, calor e frio, embriaguez da vida e sobre o hálito da morte. E ainda inseri aqui, né, embriaguez, por minha conta, embriaguez da alegria e sobre o hálito do sofrimento, vamos dizer assim, né, que é uma dualidade também possível. Então, assim, está se relacionado às coisas da vida, né? Tem de bom e tem de mal. E Nietzsche fala isso também no Nascimento da Tragédia, né? Então, Vamos lá. É isso. Vamos lá, cara. Vamos por partes. Agora eu vou fazer a pergunta, eu já concluí. Eu estou percebendo. Não, eu ia falar. Senão, você está certo, mas se não, só para entender. Agora deixa clara a pergunta para você saber responder corretamente. Que é o seguinte: se o cristão está olhando para a relação que o povo antigo tem com as divindades, está trazendo esse conceito e está chamando esse conceito de fé. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Não, João. João, vamos lá, cara, vamos lá. Por isso que eu falei, eu entendi que você está falando de Dionísio, mas deixa Dionísio de lado. É o seguinte, você lembra que eu falei, olha, a experiência religiosa é uma experiência pessoal da divindade. Não estou falando qualquer religiosidade, não. Existe religiosidade que nem tem divindade. Então, não se pode relacionar a religiosidade com divindade somente. Mas vai lá. A maior parte das religiosidades, você tem uma relação com uma divindade. Essa divindade não é um objeto. Ela é uma relação vitalmente transformadora. Isso caracteriza a noção do conceito de pessoa. O conceito de pessoa, ele não é hinduísta, ele não é budista, ele não é nada disso. Ele é um conceito que nasce na história do 3º século da era cristã. Se a gente vai usar esse conceito para falar de outras religiões, culturas, isso é outra coisa. Mas esse é um conceito datado. Só para lembrar, não é que o cristianismo ele se apropriou de um outro conceito e transformou. Não, não existia o conceito. Existia a palavra. Existir uma palavra não é existir um conceito. Então, estou querendo deixar claro isso. Primeira coisa é isso. Então, é o seguinte, a gente pode falar que a relação com Dionísio era uma relação pessoal, é óbvio que era. Nesse sentido, ela é pessoal, não é uma relação de sujeito e objeto, não é uma relação simplesmente cognitiva. Essa é uma coisa. Então, o que eu disse antes, assim, a experiência religiosa de uma divindade, ela é primariamente relacional e pessoal, no sentido conceitual da palavra. Não importa o que a gente fala no cotidiano com a palavra pessoa. Em filosofia, a gente tem que ser capaz de se abstrair disso. Mas no cotidiano, mas eu acho que é. Claro, você acha porque é assim no cotidiano. O senso comum funciona assim, e é graças a Deus que existe isso. Porque é como a gente se vira, se comunica, compreende o mundo, é graças a Deus que é assim. Mas, filosoficamente, é um pouco diferente. Esse conceito tem um outro lugar, tem uma outra gênese, tem outro campo de significação. Então, Dionísio tem relação com experiência pessoal. A questão que eu estava querendo dizer aqui, João, é que a divindade de Israel, essa divindade, ela tem uma experiência, ela se funda numa experiência pessoal que não se reduz a um local. Entendeu? É só você pensar na tradição muçulmana, que é legatária dessa divindade, né? A tradição muçulmana é semita também. Vamos lá. Você está em qualquer lugar do planeta. Você não só tem que fazer um Ramadã, respeitar o Ramadã, como você tem o horário de você voltar-se para o nascer do sol e orar. Você pode estar em qualquer lugar. Por quê? Porque essa não é uma divindade local. Existem divindades cujas revelações, de fato, elas se dão na mata.
elas se dão no Rio, elas se dão... Não estou dizendo que é melhor ou pior, não. São relações pessoais que estão atreladas ao local. A divindade de Israel, ela instaura relações pessoais que não se reduzem aos locais. Por isso que ela se dá em qualquer local. Qualquer local. Quem é cristão aqui sabe, né? Se está querendo fazer uma oração, faz debaixo do chuveiro. Faz no meio do mar. Faz contemplando o pôr do sol, no arpoador. Entende? Você sempre faz numa situação, mas você não faz reduzindo a uma situação. Porque a relação pessoal, ela não se reduz à situação. É isso que eu estou querendo dizer. Então, para repetir, João, na experiência religiosa de uma divindade, o que está em jogo é uma experiência pessoal da divindade. Agora, uma coisa é a experiência pessoal submetida ao local e à temporalidade ligada àquele local. A outra é uma experiência pessoal, porém irredutível ao local e à temporalidade em geral. Essa é a diferença que eu queria deixar clara aqui. Entende? Por isso é que a gente pode fazer muitas filosofias, como Nietzsche vai fazer com Dionísio. Muita. A filosofia do Nietzsche depende muito da interpretação dele de Dionísio. Mas é claro que a interpretação do Nietzsche ela não é fiel à ritualística de Dionísio. Ele está querendo pensar problemas filosóficos com Dionísio. Ele está querendo criar uma tipologia dionisíaca. É uma outra brincadeira. Mas também nos rituais das bacantes, das mênades, ligados a Dionísio, você tem uma relação pessoal. Mas é diferente da relação pessoal do Deus de Israel. Entende? Eu só estou querendo dizer, não é para dizer que é melhor ou pior, não. É só para a gente entender a origem do logos cristão. Ele não veio da relação pessoal com Dionísio, ele veio com a relação pessoal com uma divindade que ela se dá no espaço e no tempo, mas ela não se esgota no espaço e no tempo. Por isso não é uma divindade local. É nesse sentido. Não, mas aí assim, vem só a derivação, né, do que você está falando. E será que não existia alguma divindade grega, como no caso talvez Dionísio, não sei, mas que não se limitava a um local? Como aqui, hoje em dia nós temos no Brasil, né, Iemanjá, todo mundo faz a oferenda aonde? No mar. Né? Nunca ouvi falar de outro lugar que se faz, né, oferenda em Iemanjá. Então, será que não tinha na Grécia um deus que não se limitava a isso? No Brasil, na verdade, isso é uma corruptela, né? Porque a Iemanjá é uma divindade do rio, na África e Iorubá, né? No Brasil, ela se tornou do mar. Mas muitos candomblés têm retornado ao rio para Iemanjá. Muitos, eu conheço alguns. Mas vai lá, mas só para dar um detalhe. Não, o que eu estou querendo dizer, João, é que é claro que muitas divindades, elas não se... você pode ter um transe de Iemanjá que não tem relação com o mar, pode se dar aqui em casa, como se dá nos terreiros. Muitos terreiros não têm nenhuma relação com o mar, né? Conforme você falou. O problema é que a divindade de Israel é uma divindade que está relacionada à história, às vicissitudes históricas de um povo, e não aos ciclos cósmicos. Isso faz muita diferença. Entende? Eu estou dizendo que é boa ou mal, não é isso, não. É para respeitar lá o problema que a gente está vendo, é só isso. Uma coisa é uma divindade histórica, outra é uma divindade dos ciclos naturais. Pronto. Que pode se dar em vários lugares, porém, ela tem a ver com ciclos. Isso aqui é importante, segundo a literatura que a gente está lendo. É só para compreender isso. Desculpa, quem ia falar, eu vi que tinha duas pessoas. A Bia e mais uma pessoa que levantou a mão e depois saiu. Quem era? Quem está querendo falar agora é a Estel. Estel, fala, Estel. Então, o que eu vejo de diferença também entre o que o colega João botou sobre Dionísio e esse Deus de Israel, principalmente de Abraão, assim, de Moisés, no caso, mais conhecido, porque quando ele pergunta quem é você, quem é esse Deus, e ele fala que ele é ele, simplesmente, eu sou eu. Eu vejo uma diferença que Dionísio era filho
de um deus conhecido da Grécia. Então, ele já tinha esse diferencial de ser colocado como um filho de um deus com um humano, que se torna apenas assim, não apenas, mas ele se torna uma figura relacionável a um tipo de representação para as pessoas que querem se alegrar, que querem ser diferenciadas do mundo normalzinho que, de repente, eles seguiam. E ele se torna um ser para ser cultuado. Já o Deus de Israel, por Moisés, ele simplesmente, por não ter nome conhecido, ele apenas se identifica como ele é. Isso já faz uma diferença de não ter nome, não ser filho de algum Deus conhecido. E tudo isso, na minha cabeça, no meu entendimento, faz com que a gente pense que é uma incógnita toda essa criação do espaço-tempo e, ao mesmo tempo, é muito doido isso na minha cabeça. Porque eu sou católica, eu sou de formação católica também, mas assim, não praticante, mas eu sempre me questionei desse Deus que a gente tem tanta fé, sem conhecer, sem saber de verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente não saberia viver, eu acho, né? Porque, assim, todas as eras que a gente, pelo menos, ouve falar, sempre teve a representatividade de deuses, Deus. Sempre teve isso, Deus. Seja o Deus eu sou, ou deuses relacionados à natureza, aos espectros de, como é que eu posso dizer, de significação para poder proteger os seres humanos, no meu modo de pensar aqui. É uma coisa muito doida, professor. E a gente acorda esse horário para filosofar, e isso é muito mais doido ainda. Ó, é muito bom, Esther. Eu juro que o nosso curso não é sobre divindade. É só a gente está tratando disso para entender a formação de uma compreensão específica de mundo que precisa levar em conta a conjugação de filosofia com experiência religiosa muito específica, que é a experiência da tradição judaico-cristã. Então, é por isso só. Não é aqui o lugar para falar de Deus mesmo. E eu tenho cada vez mais tido essa compreensão séria na minha vida. Quando você fala de uma divindade, fudeu, sabe? É isso. A gente tem muita coisa e muitas crenças e tal, e trabalhar isso filosoficamente é realmente desafiador. Mas só pegando uma fala sua muito importante, eu estou só interpretando o texto do Ratzinger aqui, eu não estou fazendo ilações e desdobramentos. Mas uma fala sua é importante, não está no texto, porque não interessa ao autor, mas é importante. As divindades de Israel, a divindade de Israel, ela não nasce. Entende? As divindades greco-romanas, por exemplo, inclusive os orixás, eles nascem. Isso é importante. Daí a metafísica cristã, na Alta Idade Média, vai dizer: uma coisa é ser imortal, outra coisa é ser eterno. A imortalidade, ela pode não ter existido um dia. Por exemplo, você citou Dionísio. Dionísio, na mitologia grega, ele é filho de uma mortal, Semele, com Zeus. Cara, isso é uma aberração, porque o filho de uma mortal com uma divindade é um herói, é um semideus que é mortal, não é imortal. Depois, Semele, ela é transformada em imortal e colocada no Olimpo. Significa que é uma mortal que se tornou imortal. Mas uma divindade que é imortal, ela nasceu, é uma teogonia. É o livro clássico de Hesíodo. A teogonia, o nascimento das divindades. Elas nasceram, um dia elas não foram. O Deus de Israel, ele nunca nasceu. Isso é uma outra coisa séria. Eu não estou aqui para discutir, cara. Eu acho essas discussões, elas são riquíssimas para a gente entender as diferenças, entender matrizes e entender os desdobramentos históricos disso. Mas, entende? E é para a gente, é só para entender isso.
Como foi possível a filosofia se atrelar exatamente a uma tradição cuja matriz é uma experiência de uma divindade, que é uma divindade que funda a história de um povo, porque é uma divindade que se revela na história e não nos ciclos naturais. E essa divindade nunca teve nascimento. Ela não teve gênese, palavra grega, gênesis. Ela não teve surgimento. No sentido dela, ela não veio a ser. Então, isso é um problema. Isso é um problema sério. Isso vai aparecer ao longo do logos cristão, da racionalidade cristã. Vinícius disse que isso que eu estava falando, que eu não me lembro nem o que era, mas tem a ver com o sagrado e o profano, né, do Eliade, Mircea Eliade. Mircea Eliade tem uma obra, o Sagrado e o Profano, muito importante na história da compreensão desses dois conceitos, sagrado e profano, onde o problema do espaço e do tempo vai ser muito bem tematizado nas experiências religiosas em geral. Mas tem uma parte lá que ele usa a experiência judaica e fala, inclusive, da manifestação de Deus na sarça ardente. Boa, obrigado aí. Obrigado, Vinícius, por ter me lembrado aqui. Bia, você ia falar? Oi, bom dia. Então, eu estava pensando nesse lugar desse Deus que está num espaço que é o tempo, né? Constantemente, esse Deus judaico. E qual a relação que tem até no Deus católico nesse lugar do espaço-tempo, né? Que, assim, depois que você morre, você vai para outro lugar, para outra vida eterna. E como isso se relaciona, assim, toda essa questão do ser e dentro de um espaço, entendeu? De que, tipo, esse Deus está num espaço que sempre foi, sempre é, sempre será, e você vai chegar naquele espaço e enquanto você está aqui, você tem que louvar essa pessoa que está nesse lugar metafísico, né? Assim, como que isso se relaciona com a filosofia, com a vida eterna e esse lugar perto de Deus? Obrigado, Bia. A sua questão é muito oportuna, assim. A gente não vai estudar bem isso, mas eu poderia dizer para você o seguinte: quando a gente for estudar Santo Agostinho, aparece um problema sério. Santo Agostinho ele cria um conceito muito conhecido chamado pecado original. Esse conceito não é bíblico, isso não está na Bíblia, mas é um conceito derivado de uma interpretação dele da queda de Adão e Eva, né, lá do jardim paradisíaco e tal. Esse conceito ele dá uma margem para a gente entender o que você quer. É porque o que vai acontecer na tradição cristã é que a tradição cristã ocidental, sobretudo, vai ver o problema do abismo entre seres humanos e a divindade de Israel, que se revela agora numa plenitude, segundo a tradição cristã, em Jesus de Nazaré. E qual é o abismo? O abismo chama-se pecado. E o pecado ele deixa de ser um mero conjunto de atos que transgridem uma lei cuja fonte é Deus, e ele se torna uma condição histórica. Então, na tradição cristã ocidental, o pecado ele é a marca qualitativa da história. A grande parte da história de Israel não conhecia a palavra ressurreição, mas não conhecia a ideia de vida após a morte. Entenderam? Muita gente acreditava na ressurreição, mas não tinha ligação com vida após a morte. A noção de vida após a morte, enquanto uma noção bifurcada, na maior parte das vezes, em céu e inferno, ela é tardia. E ela é uma noção problemática, muito problemática, diga-se de passagem. Mas, de certa maneira, o que ela quer é mostrar que há uma experiência específica de plenitude que não conhece o abismo do pecado. E há uma experiência radical de frustração que não concebe a possibilidade de reconciliação, que é o inferno. Entendeu? Então, nesse sentido que a gente chama de escatológico de céu e inferno, como vida após a morte, o que não é necessariamente um problema da Bíblia. Quero dizer isso de novo.
Quero dizer isso de novo. Mas esse imaginário, ele é posterior. E ele vem resolver essa questão. Giovana? Oi, tá dando para ouvir? Estou te ouvindo, sim. Tá, então, eu não sei se é uma boa pergunta, mas essa questão de Deus, ele se manifestar no espaço-tempo, dá para dizer que ocupa esse espaço-tempo materialmente? Não sei se seria assim, tipo, corpos, objetos, talvez, não sei. Giovana, a sua pergunta é boa, assim. Tem textos da tradição bíblica onde isso é ambíguo. Ele se manifesta no vento, mas também, muitas vezes, o vento não o manifesta. A tradição bíblica é uma tradição estranha. Por mais que a gente ache que a gente naturalizou culturalmente, ela é estranha. Porque, por um lado, a divindade ela se dá aqui e agora. Por outro, ela não se reduz ao aqui e agora. Mas há um problema muito sério na divindade de Israel, que vem, historicamente, vem do século VI a.C., com o exílio da Babilônia, que foi terrível, quase acabou o idioma hebraico, por exemplo. Quase, 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 quase. E quando acaba a dominação da Babilônia, surge o chamado Deutero-Isaías, né? Chamado Segundo Isaías, está no livro de Isaías isso, que apresenta a divindade de Israel como a divindade verdadeira. E as outras divindades como divindades falsas. Então surge um problema muito sério, que vai ser projetado para trás, inclusive no relato da criação. Inclusive em Moisés, que é o problema da idolatria. A idolatria, que a gente geralmente fala assim, uma imagem de Deus, que a gente acha que é um ícone. O ícone, né, o ícone artístico. O ícone artístico tem nada a ver com idolatria. Né? A palavra ídolo é uma palavra que não se confunde com ícone. Existem essas duas palavras no Segundo Testamento da Bíblia, que elas são gregas. Eidelon, né? E eikon, ídolo e ícone. Um ídolo é qualquer coisa que não seja a relação pessoal com Deus de Israel, que funcione como se fosse absoluto. Funcione. Tornou-se absoluto é um ídolo. Então, qualquer coisa pode ser ídolo na tradição de Israel. Qualquer coisa. Um pensamento pode ser ídolo. Você pode ter uma idolatria de caráter sexual. Você pode absolutizar um código moral e transformá-lo em ídolo. Qualquer coisa pode ser um ídolo. E, portanto, uma falsa divindade. Qual é a diferença, segundo Deutero-Isaías? É que ídolos não nos libertam. Então, toda a experiência da divindade de Israel, ela vai ser interpretada como qualitativamente investida. Você tem que entender a qualidade daquela relação. Então, não é só uma relação, é uma relação qualificadora. Ela gera um modo específico de ser. Ela gera um como se vive. Ela gera... Se há opressão, não é a divindade de Israel. Isso é um dado clássico, apesar das pessoas se esquecerem. Mas é um dado clássico e óbvio. Então, por isso é que, por um lado, Giovana, você está certo, a divindade de Israel ela pode se dar na sua relação com a árvore, mas ela não pode ser a árvore. Ela pode se dar na relação sexual, mas ela não pode ser a relação sexual. Entendeu? Entendeu a ambiguidade? Essa ambiguidade é fundamental para entender o problema. Entendi sim. Não, tá, entendi. Obrigada. Nada, que isso. É porque eu pensei, tipo, se pode, se poderia não ser, mas é confuso. Eu tô
tentando entender. Obrigada, Cabral. Não, Giovana, se quiser, a gente tira. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas é meio problemático mesmo. Entendi. Obrigada. Ó, vocês trabalharam os pré-socráticos, Giovana? Vocês estudaram os pré-socráticos com alguém? Sim, no primeiro período. Quem deu aula para vocês? Foi o... James? Putz, não lembro. Foi o James e acho que teve também... Foi o James, tá certo. Uhum. Beleza. Eu não lembro. A Inês, os dois são meus amigos, Inês e James. Olha, só para lembrar um dado interessante. Há um conceito central na literatura pré-socrática que é arqué, que a gente chama de princípio, né? Arqué, eu sempre uso uma imagem para entender a arqué grega, que talvez facilite, Giovana, a gente entender esse problema que a gente está falando aqui. Pensa no olho d'água. Sabe o olho d'água de um rio? A nascente de um rio. Onde está surgindo o rio. A água do olho d'água, aquela que surge, que brota ali, pá, naquelas pedrinhas, surgiu. Né? Ou naquela terra, surgiu. Aquela água que sai dali, ela vai atravessar todo o rio e ela vai desembocar no mar. Significa o seguinte, que a gota d'água que cai no mar é a água do olho d'água. Por isso que princípio não é começo. Começo, por exemplo, é o que uma bola de sinuca faz com as outras bolas. Ela bate, para, e uma relação de ação e reação vai produzindo os efeitos, segundo a força, né, da bola que começou o movimento. Mas a bola que começou o movimento, ela não participa de todos os movimentos de todas as bolas, não. Ela participa do primeiro movimento, depois ela sai. Isso é começo. Princípio significa que você irrompe algo e isso que fez irromper atravessa todo o movimento, todo o desdobramento daquilo que ele mesmo iniciou. Então, o princípio, olha só que loucura o princípio. No fim, que é a água caindo no mar, no fim está o princípio. Isso é arqué. Entendeu? O princípio, ele se revela lá no fim, quando ele vai atingir o mar. O olho d'água está presente na água que cai no mar. Isso é princípio na Grécia Antiga. Entenderam? Por que eu estou dizendo esse exemplo? Porque o olho d'água, ele atravessa todo o rio, ele se movimenta com o rio e ele desemboca no mar. Isso é intemporalidade. Atravessa o tempo, se renova com o tempo, mas não se esgota no tempo. Atravessa. A divindade de Israel, ela consegue atravessar espaço e tempo, sem se confundir com nada do espaço e do tempo. Entendeu? O olho d'água, ele atravessa o rio, mas ele não se confunde com os momentos da passagem. Ele não se reduz a nenhum momento, porque ele atravessa todos os momentos, até desembocar no mar. Pegaram? Isso é uma analogia, hein, gente? É uma analogia. Entendeu, Giovana? Entendi, sim. Sofia ia falar? Não. Alguém mais quer falar? Eu ainda vou dar aula para pós. Eu colocou uma pergunta aqui. Desculpa, qual foi? Tá aqui. É Wilpert, é isso? É. Isso. Eu fiquei com uma impressão de um paradoxo lendo o texto no momento que Deus se afasta do espaço físico para se aproximar do povo. Isso se dá pelo fato de o povo hebreu não ter um território específico. Poxa, boa sua pergunta. O povo de Israel, ele tem um grande momento da sua história. Gente, história aqui não é historiografia necessariamente, não. É a história como ela é relatada no livro sagrado. Né? Se isso aconteceu no sentido da historiografia ou não, tem gente que defende que sim, mas isso não importa.
Importa que naquela literatura você está certo. A maior parte da história, como ela aparece literariamente, do povo hebreu, é nômade. Entende? É nômade. O sedentarismo, ele é posterior. Mas mesmo no sedentarismo, a relação com Deus não é uma relação reduzida ao espaço e ao tempo. Ela é uma relação que se dá no espaço e no tempo, mas não reduzida ao espaço e ao tempo. Então, a divindade de Israel, ela excede. Por isso que ela é uma divindade histórica, ela tem a ver com a história do povo, com a marcha histórica, e não com o lugar onde o povo se situa, e com os ciclos naturais dos quais ele depende. Então, essa diferença é importante citar. Nesse sentido, a divindade ela não se afasta do espaço físico nesse sentido. Ela se dá, porém ela não se reduz. Só para um detalhe, a divindade de Israel é uma divindade interessante, estranha mesmo, porque ela se revela em Isaías como Deus escondido. Em latim é Deus absconditus. Deus escondido é uma expressão muito boa. Porque é uma divindade que ela não se esgota, quando ela se dá, ela não se esgota. Por isso, de alguma maneira, ela se esconde. Mas não se esconde porque ela está lá atrás, na puta que pariu. Não. É porque ela é inesgotável. Para usar uma expressão grega muito boa para isso, ela é mistério. Mistério não é enigma, outra palavra grega. Enigmas se resolvem. Mistérios, eles nos acometem. Eles atuam em nós. Mistérios nos interpenetram, mas não se resolvem. Eles não são problemas. Eu não tenho equação, não tem nada. Eu não resolvo o mistério, eu resolvo o enigma. O enigma da esfinge, lá do Édipo Rei. Você resolve o enigma. Mistério não se resolve. Entende? Então, é nesse sentido. Ela se dá, ela atravessa, mas é mistério. Ela não se reduz àquilo. Ela não se absolutiza naquilo. Entenderam? Sem brincadeira, vocês estão muito interessados nessa divindade. Eu juro que eu só dei essa parte da matéria só para a gente entender o que vai vir daqui a pouco. É só isso. Mas vocês serão salvos, gente. Não se preocupem, não. Eu juro que vocês vão ser salvos. Fala, Estel. Esse Deus que é o eu, como é que é? O eu sou. Ele é mistério, mas ao mesmo tempo ele é uma, como é que eu posso dizer? Não é divindade. Ele é um mistério, mas ao mesmo tempo ele é essa outra palavra que você falou agora. Ai, meu Deus, me saiu agora da cabeça. Enigma? Não. Não, enigma não, porque assim, a gente não tem como realmente... Ele é mistério, simplesmente. A gente não vê cara, apenas diz que a gente é a imagem e semelhança dele. A gente quer conversar com ele, mas ao mesmo tempo a gente não tem a pessoa para conversar, mas ele nos responde, nos revela em nossas ações, quando a gente abre o nosso coração. É uma coisa tão doida e, ao mesmo tempo, assim, tão bonita esse mistério. Eu chego a ficar, assim, bêbada de felicidade e, ao mesmo tempo, de não saber o que a gente lidar. É um mistério puro. Acho que eu tô acabando de sujar a gravação aí que vai ficar depois no ar. Não suja nada, não. Vocês podem falar o que quiserem e tal. Importante a gente discutir mesmo, né? Claro, só para a gente... Eu sempre deixo claro isso nas aulas. Assim. A gente vai discutir e vai desdobrar, mas não vamos nos perder, porque a gente está num momento sério. Ninguém está se perdendo aqui, não. Nesse caso, ninguém, mas já tive aulas que a galera vai. Teve uma vez que o cara começou a ir para o tarô. Eu falei, meu amigo, vamos voltar aí. Hoje não é o dia do tarô, não, cara. O tarô a gente vai. Né? Tarô não, foi astrologia, não me lembro o que é. Eu falei, depois a gente volta para isso em outro momento, mas só para a gente não se perder. Mas ninguém está se perdendo aqui, não. Tá tudo bem tranquilo mesmo, né? São dúvidas mesmo, né? As pessoas chegam, a gente tem muita
A gente tem uma carga cultural de conhecimento que, quando a gente lida com um texto... Olha que esse texto é simples, hein? Tem textos mais duros, assim, né? Com a linguagem mais árdua, mas é um texto que é simples na formulação, mas ele é complexo no conteúdo. Então, realmente, isso nos toca. Assim. Eu diria o seguinte para você, Estelo. Segundo o texto, a gente sempre se relaciona pessoalmente. Deus é pessoa, no sentido técnico da palavra. O que é pessoa? É fácil você entender isso aqui. Agora, de uma outra maneira. Quando a gente faz uma pergunta assim, o que a Sofia é? Geralmente, a gente está perguntando qual é a profissão dela. Essa pergunta, o que algo é, ela vem da Grécia. Chama-se titó. Titó. Titó é o que é. Isso não vale para divindades. Divindades em geral, sobretudo a de Israel. A divindade não é um que, ela é um quem. Entende? Quem Oxalá é? Não o que ele é. Porque o que, ela está ligada, para usar uma linguagem moderna, ao estatuto do objeto. Quando a gente está perguntando quem uma divindade é, a gente está perguntando pelas qualidades, pelos modos de aparição, pelo modo como atua em nós. É isso que está em jogo na pergunta. Então, por isso que as divindades, elas são pessoas, no sentido técnico. O fato de eu não olhar um rosto fisionômico não significa que não tenha um rosto pessoal. E esse rosto pessoal, ele é dado, por exemplo, pelo modo como a gente se sente amado, protegido, sabe? Ela fala assim, não, mas o meu Deus é amoroso. Então, ele tem a face amorosa, tem a face de cuidado, tem a face de justiça, tem a face. Então, é claro que a gente não vê uma fisionomia como a gente vê no espaço-tempo. Entretanto, a gente experimenta a face de um quem nos ama, que é uma faceta amorosa, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer é que mistério, ele diz respeito ao quem. Por exemplo, eu sou amigo da Bia, está aqui. Nós somos amigos há muito tempo. Por mais que eu conheça a Bia não se reduz ao que eu conheço dela. E, nesse sentido, ela é mistério. A inesgotabilidade da Bia se revela no fato de eu conhecê-la muito, mas eu jamais serei capaz de capturá-la com o meu conhecimento. Então, o mistério, ele não significa algo que eu não tenha conhecimento. Não, eu tenho conhecimento. Só que o meu conhecimento, ele não consegue aprender, capturar. Tem alguma coisa que o excede. Então, a gente está usando essas palavras só para ajudar a compreender. Nem todas estão no texto. Mas mesmo utilizando as palavras, a gente tem que entender bem os seus contornos. O que conceitualmente algo está querendo dizer. Então, é óbvio que as pessoas conhecem uma divindade. Né? Eu tenho estudado candomblé e umbanda, e eu vejo as pessoas falando assim, uma pombagira não é uma divindade, mas as pessoas falam uma coisa bem interessante assim, a minha pombagira, o meu preto velho, aí quando chega numa divindade, a minha Yansan, ela é assim, assado. Isso é uma relação pessoal. Inesgotável, mas é pessoal. Sabe? Então, a linguagem religiosa ela é uma linguagem sempre de caráter personalista, que não tem nada a ver com vaidade, nada disso, não. É no sentido de pessoa. O modo como a filosofia vai fazer, a filosofia ocidental, que é um problema, vai transformar isso em relação objetiva. Aí, cara, é que está o problema que a gente está tentando estudar aqui. Por isso que a gente, de alguma maneira, pergunta, mas o que é Deus? Essa pergunta não faz sentido. Mas a gente responde por quê? Porque a filosofia, uma certa filosofia, se tornou vitoriosa nessa relação. Aí alguém vai lá e faz um conjunto de atributos. Deus é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Esse Deus não tem face, esse Deus não tem relação, esse Deus não tem relação histórica, esse Deus não tem vivacidade. E a gente caiu nisso. Mas isso tem história. Isso foi construído assim. E a gente está aqui exatamente para entender por que a gente deixou de perguntar quem e começou a perguntar o quê. Por que a gente deixou de perguntar como e começou a perguntar por quê. Entende?
E a gente leva isso adiante com muita facilidade. Né? Alexandre? Oi. Fala, Matheus. Olha só, fiquei pensando nisso que você falou com relação à fé, você falou de acho que de um diálogo, né, do Platão, que ele usa essa palavra no sentido meio pejorativo, meio assim, que não tem muita importância, e que isso passa a ter uma importância muito grande depois. Agora eu não lembro exatamente para quem, mas assim, na questão da religião, na época do cristianismo, né? Mas assim, assim, pensando na filosofia, por exemplo, da Índia, mesmo em épocas muito antigas, né, dos Vedas, eles tinham uma visão sobre a fé que tinha uma conexão forte com a verdade também, né? Ou seja, essa conexão na Índia, pelo que eu entendo, né, a fé tinha uma conexão muito forte com a verdade, né, e com entendimentos profundos, e também com a devoção, né, com um impulso assim, né, que levava até a verdade, vamos dizer, que eu acho que é um pouco parecido com esse do cristianismo, que você falou, antigo, né, esse cristianismo antigo. De repente, será que eles não pegaram isso vindo da Índia, essa ideia? Ou assim, porque na Grécia se diz que não tinha, né? Não, cara. Isso é a história de Israel, cara. A história de Israel é a história da fé. Assim, cara, isso é importante a gente estudar. Muitas experiências, elas não são derivadas de outras, sabe? Elas não são causadas. Não tem derivação. Elas têm o seu acontecimento próprio. Assim, não tem nenhum estudo sério assim que diz que a tradição de Israel depende de tradições indianas, sabe? Outra coisa é saber o que significa fé em tradições indianas. Porque a fé na tradição judaica ela tem uma relação com matrimônio. Daí o conceito de aliança na tradição de Israel. Entende? Então, assim, de novo, não é porque existe uma mesma palavra que existe a mesma experiência e o mesmo conceito. Então, é claro que... e tem que saber também o que é verdade lá. Verdade em Israel tem relação, de novo, com a palavra fé, porque é uma relação matrimonial. Tem que saber do que se trata a verdade lá. Entende? Mas eu diria o seguinte, você está certo, existe uma outra tradição que a gente pode, não sei qual é a palavra em sânscrito, né, para traduzir por fé, mas que a noção de fé teria uma centralidade. O que eu falei do Platão é o seguinte, é porque, como a gente está estudando a origem da racionalidade cristã, ela vai depender muito do pensamento greco-romano, muito. E como é que uma palavra tão central, uma experiência tão central, que é a fé, ela aparece em grego, pisteuo, em Platão, na alegoria da linha, livro 6 da República. E ela é um conhecimento afastado da verdade, enquanto na tradição de Israel, ela é uma experiência que condiciona uma relação de verdade. Entende? Então, como que pode, coisas radicalmente distintas, uma tradição que suspeitou do verbo crer, que é pisteuo em grego, e a outra tradição que só viveu pelo verbo crer. Como pode isso se interpenetrar? Entendeu? Isso que é louco, cara. Por isso que é uma perplexidade mesmo. A gente tem que ler isso e falar, cara, como, por exemplo, a gente fala em vida após a morte. Acabei de dizer. Ressurreição não é vida após a morte, não é mesmo. Vida após a morte veio de um problema grego, o problema da imortalidade da alma, que a tradição judaica só conheceu no século III a.C. Vem dos órficos, passa por Platão, depois pela tradição plotiniana, né, neoplatônica, e segue. Como é que a gente fala ressurreição, pensa em vida após a morte, céu, inferno, purgatório, reencarnação para alguns? Cara, isso não tem nenhuma naturalidade no mundo bíblico. O mundo bíblico funcionou muito bem durante muito tempo sem pensar isso. Como que a gente hoje fala isso com tanta facilidade, entende? São construções históricas.
Difícil de entender. Quando a gente fala corpo, alma, espírito, carne, termos antropológicos da Bíblia. E aí fala, o corpo morre, a alma continua. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ressurreição não tem nada a ver com a alma. Nem com o espírito, tem a ver com o corpo na Bíblia. Corpos ressuscitam. Entendeu que loucura que eu estou dizendo? É porque é um outro universo mesmo. A nossa proposta aqui do curso é como que surgiu o Logos cristão que vai casar Judeia com Grécia, Judeia e Atenas, sabe? Isso que é o problema. Entende? Judeia e Atenas se casaram, cara. Porra! E pior que deu certo esse casamento, não tinha nada para dar certo. Esse é o problema. Tinha que ter se divorciado antes. Porque até agora a gente está lutando contra isso. Porque é difícil. Porque isso venceu a história. A história ocidental ela é feita da vitória da Grécia se casando com a Judeia e o Logos cristão se formando como um Logos central. Isso é ruim, isso é falso, não é isso, não está em jogo nisso. Isso se formou. Se formou. E a gente usa esse aparelho de compreensão até hoje. E vai bem, obrigado. É isso que a gente está tentando estudar. Então, eu acho que deve ter alguma relação, sim, Mateus. Lá na Índia, eu não conheço tanto, né? E o que eu li não me permite falar nada. Mas, por mais que tenha, não sei se é a mesma fé. E não sei se é a mesma verdade. Isso que é importante. E derivar, eu sei que não deriva. Derivar, assim, uma da outra, a gente não sabe nem se teve relação, mas se teve, não, ela não necessariamente ela é relação de derivação. Por exemplo, Gilgamesh, o relato de Gilgamesh, é que ajudou a dar origem ao relato da criação do mundo em 6 dias e o descanso de Deus no 7º. Hexameron, né? O famoso Hexameron, a criação de 6 dias. Então, muito disso está no Gilgamesh, mas é radicalmente diferente. Radicalmente diferente. A criação do sábado como dia do descanso está ligada a uma situação de um povo escravizado e não do escravizador, entende? Isso muda todo o relato. Só um detalhe que eu disse agora. Isso não aparece lá. Então, o relato da criação não é um relato para dizer de onde veio o mundo, que foi causado por... Ele é um relato que se deu em uma condição escravocrata. E tem um propósito muito interessante de emancipação. Entende? Então, a construção se deu com a influência do Gilgamesh, mas não é Gilgamesh. Muito doido isso, né? Vamos lá, galera. Olha, eu tenho muita coisa para fazer. Muito bom estar com vocês. Vocês têm muitas questões. Estão sem o link. Professor, eu vou ter que sair. Eu também vou ter. Sem o link para os textos. Poderia me enviar novamente? Eu não tenho o link dos textos. E eu mudei de celular. Eu não consegui fazer backup de nada. Se alguém no tiver... grupo do WhatsApp, Vinícius. Aí, Vinícius. Tá lá, Vinícius. Viu? Eu já nem tenho mais. Eu perdi tudo por causa do meu celular. Então, Vinícius, o pessoal botou lá. Beleza? Ó, leiam. Vamos, semana que vem, começar o problema paulino. E aí o bicho pega. Tá? Estamos devagarzinho. Uma boa semana para todo mundo. Bom final de semana para todo mundo. João, Sofia, Bia, Matheus, todo mundo, todo mundo. Beijo. Valeu, professor. Tchau, professor. Você falou para ler o quê na próxima semana que vem? Os textos de Paulo que eu coloquei lá no Drive. Tá? Tá, valeu. Abraço. Oi. Tchau, tchau, galera. Valeu, professor. Tchau, tchau, todos. Tchau, beijo, tenha um ótimo dia.